Olá, semioticistas. Nós introduzimos no vídeo anterior o conceito de tímia. Então, é necessário retomar esse conceito e explicar um pouco mais, e, na verdade, falar da tímia até a análise modal das paixões. Vejamos essa gênese conceitual. Bom, no nível das estruturas profundas, nós formulamos a hipótese da massa tímica. Essa noção, tomada de empréstimo da psicologia, que é do grego thumos, que significa coração, afetividade, na verdade, segundo o dicionário Petit Robert, tímia significa humor, disposição afetiva de base. E ela é incorporada à semiótica enquanto categoria semântica profunda, ou seja, como um classema. Então, ela nomeia a relação primitiva que todo ser vivo mantém com a sua ambiência, a maneira como ele se sente em seu meio, entre atração e repulsão. E sob a denominação mais neutra de foria, o movimento portador, a tímia ela pode ser articulada em dois termos contrários: o termo euforia versus diforia, e ainda um termo neutro, que é a aforia. Bom, no nível das estruturas semionarrativas, o espaço fórico encontra sua correspondência no espaço modal que o articula. Ou seja, aí se realizam as modificações do estatuto do objeto, e mais precisamente do valor do objeto na sua relação com o sujeito de estado. Então, o valor, nesse sentido, é uma estrutura modal que, afetando uma grandeza semântica qualquer, modifica a sua relação existencial com o sujeito. Então, nós compreendemos que o sujeito possui uma existência modal que pode ser perturbada a todo momento, quer pelas modificações que ele mesmo impõe aos valores dos objetos, que de desejáveis, por exemplo, podem tornar-se subitamente odiáveis, e quer por aquelas que outros atores operam no mesmo ambiente que ele, como no caso do ciúme. Enfim, a existência modal coloca, portanto, o valor em movimento e em jogo. Essa existência modal dá lugar a interrogações inquietantes sobre o valor comparativo de valores de inegável valor. Dá lugar a tensões de inegável importância, a conflitos de valor. E é impossível, com efeito, no universo do discurso, haver sujeitos neutros, estados indiferentes, competência nula. Vejamos agora a tipologia dessa existência modal, dessa tímia. Bom, nós já observamos que os sufixos ável, ível, esses sufixos manifestam no nível superficial da lexicalização linguística a modalidade investida no objeto, que é o seu poder ser. Eles são sintomáticos desse tipo de modalização. Então, as modalidades que podem modificar os enunciados de estado, que são querer, dever, saber, poder, essas modalidades podem ser dispostas em um quadrado semiótico que sugere assim uma taxonomia de base para uma sintaxe modal dos estados. Bom, teríamos no canto superior esquerdo do quadrado o querer ser, que seria o desejável, o invejável. Por outro lado, o querer não ser, que seria o nocivo, o odiável, o temível. No canto inferior esquerdo, ou seja, debaixo do querer ser, do desejável, nós teríamos o não querer não ser, que seria o não nocivo.
E no canto inferior direito, portanto, debaixo do querer não ser, nós teríamos o não querer ser, que é o não desejável. Então, sobre o mesmo modelo, nós podemos articular o seguinte: o dever ser, que é o indispensável, o não dever ser, que é o fortuito, o dever não ser, que é o irrealizável, e o não dever não ser, que é o realizável. Bom, teríamos também o saber ser, o verdadeiro, o não saber ser, o desconhecido, o saber não ser, que é o ilusório, e enfim, esses três, não? E teríamos ainda o não saber não ser, né? Que seria irreconhecível. Finalmente, nós teríamos o poder ser, que é o possível, o que pode ser é possível, o não poder ser, que é o impossível, não pode ser, é impossível. O poder não ser, que é o discutível, e o não poder não ser, que é o indiscutível. Bom, os fenômenos passionais, eles se traduzem no discurso por uma disposição complexa de modalidades, que é muito frequentemente contraditórias e incompatíveis, criando um verdadeiro tumulto modal do qual apenas as tipologias naturalmente não dão conta. Então, para analisar os efeitos de sentido passionais, tal como se manifestam na língua e nos discursos, nós não podemos, portanto, nos ater unicamente à modalização dos estados. Com efeito, apenas desse ponto de vista, nada permitiria perceber o que distingue o econômico e o avaro. Ou seja, ambos se definem pelo querer e pelo dever estar, conjuntos aos objetos de valor e à vontade de não estar juntos. Bom, nós devemos tomar o que aparece como um excesso, uma excrescência da estrutura modal, ou seja, ao mesmo tempo a sensibilização dos dispositivos modais e a sua moralização, que são duas configurações que enquadram os dispositivos passionais. Então, exatamente desses dois elementos dos quais falaremos nos próximos vídeos, na verdade no próximo vídeo, da sensibilização dos dispositivos modais e da moralização desses dispositivos.